Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a gente aqui mais uma vez para trazermos a segunda parte, aleluia, desse estudo, eu posso dizer assim, do Filho Pródigo. A segunda parte do Filho Pródigo. Isso mesmo, amados irmãos. Nós hoje vamos falar da continuação daquilo que nós falamos semana passada. Glória a Deus, onde nós falamos, onde nós abordamos sobre quando ele foi alimentar porcos, não é isso? Nós vamos trazer aqui para vocês possam relembrar. Aleluia! Antes de nós entrarmos, não se esqueça de você se inscrever no nosso canal, deixar o teu joinha, isso, compartilhar com alguém. Isso mesmo, amados irmãos, com teus parentes, teus amigos, teus filhos. Vamos lá, cada um vai lá. Imagina que tem 10 pessoas dentro da casa. Essas 10 pessoas passam para mais 10, e essas 10 vai passando para mais 10. Aí o canal vai crescendo para a honra e a glória do nome do Senhor. E se Deus assim permitir, nós vamos fazer a primeira transmissão ao vivo no nosso canal, para que eu possa juntamente interagir com os membros que estão chegando no nosso canal. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês, que se inscreveram no nosso canal, estão aí, estão compartilhando, estão comentando também, que é importante comentar no canal o que você acha, desse estudo, qual é a sua visão, porque cada um tem uma visão diferente, da palavra de Deus, irmão? A palavra do Senhor, ela é nova, ela não se renova, ela é nova a cada dia. Toda vez que nós vamos lá, ela se torna nova em nossa vida, ela não se renova, ela se torna nova a cada dia que nós lemos a palavra do Senhor. Então, amados queridos, hashtag Deus no controle, glória a Deus, e Ele está no controle da minha e da tua vida. Meu nome é Pastor João Carlos, sou teu servo, aleluia, e estamos aqui para servir a todos vocês, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, depois da nossa chamada, isso mesmo, da nossa vinhetinha, irmão, vamos entrar com a continuação, a segunda parte do Filho Pródigo. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Seja bem-vindo a todos vocês! Quem não se lembra que nós falamos lá no versículo 15, mostra a humilhação a qual o filho mais novo ele foi submetido para sobreviver, irmão? Ele foi cuidar de quê? De porcos. E devemos nos lembrar de que ele era um judeu e, como tal, ele não podia ter contato com nenhum porcos ou estes animais. Eram considerados imundos pela lei levítica, no capítulo 11, no versículo 7 do livro de Levítico. Glória a Deus. Então, vamos para a segunda parte, o Filho Pródigo, irmão. É a segunda parte do Filho Pródigo. Glória ao nome de Jesus. Então, amados, e os rabinos que assistiam Jesus? Os rabinos, amados, eles consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoados. Com isso, percebemos que ele perdeu seus recursos, sua fé e, consequentemente, a sua identidade. Então, o Filho Pródigo, ele perdeu a sua identidade, perdeu a sua fé totalmente a partir do momento que ele foi alimentar aqueles porcos. Então ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para ele, conforme diz o livro de Lucas, capítulo 15 e do versículo de número 16. Nota, irmão, que no versículo 16 ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, Aleluia. Neste versículo 16, somos informados que ele sentiu tanta fome, amados, tanta fome, aleluia, que desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos. Porém, o texto parece indicar que ele não chegou a comer, Entretanto, abre aspas, ele não comeu, fecha aspas, não apresentava alguma indignidade a ele. Ao contrário, representava castigo e fome. A partir do momento quando o filho pródigo, queridos irmãos, ele, como é que eu posso dizer para vocês? Quando ele chega num estado mais deplorável da sua vida, da sua situação, o único emprego que ele conseguiu foi de alimentar porcos. Ali,
Para ele não perdeu a sua dignidade, para ele não perdeu a sua dignidade. Ali, ele viu que estava passando um castigo da fome na sua vida. Esse castigo que veio sobre ele. Um rapaz que tinha tudo, mas agora estava alimentando porcos e sentindo desejo de se alimentar. Glória a Deus. Para ele ali foi um castigo da fome, ao meu modo de entender. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A transformação do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Veja só o que fala pra gente. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, padeço de fome, né? Quantos trabalhadores de meu pai? Já o versículo 17, queridos, mostra o momento do seu arrependimento. Lemos que ele caiu em si. No original, seria algo como recobrou o seu senso ou quando voltou a si mesmo. Glória a Deus, ele recobrou a sua consciência. E nesse momento, amados irmãos, vemos que ele sentiu saudade de casa. O que prova não faz, né, irmão? Ele descobriu que os empregados temporários de seu pai eram mais dignos do que ele, de modo que tais empregados, diaristas, tinham o que comer, e ele morria de fome naquele lugar. Lucas capítulo 15, versos 18 e 19. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que ele recobrou a sua consciência. Ele recobrou a sua consciência, amados. Ele agora estava sentindo saudade de casa. Ele teve plano para sair de dentro da casa do seu pai, mas não teve um plano de fuga para sair de uma situação difícil. E é assim que acontece de muitas pessoas quando sai da casa do Senhor, quando se afasta do Senhor, porque achando que a alegria do mundo é melhor do que a alegria do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu dentro da igreja eu não posso fazer isso, dentro da igreja eu não posso fazer aquilo, lá fora eu posso fazer. Lá fora eu tenho liberdade, mas lá fora não é liberdade, lá fora é escravidão. E agora esse menino, esse moço, ele recobrou a sua consciência de um rapaz esbanjador, gastador, agora reconhecendo os seus erros, reconhecendo que não era nem digno de nada, e viu que os trabalhadores do seu pai eram mais dignos do que ele. Aleluia. O que a situação difícil, crítica, não faz com uma pessoa que se afasta do Senhor? De uma pessoa soberba, de uma pessoa egoísta, de uma pessoa orgulhosa, passou a ser humilde e começou a ver o outro lado da moeda, o outro lado da história. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Aí ele diz assim, ele fala assim para o seu pai: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha para isso, irmão. Perceba que nesse versículo 18 e 19, ele reconheceu o seu erro. Naquele momento, ele soube que o seu abandono foi precipitado e que suas decisões foi insensata. Também ele entendeu que o que fez não foi apenas um erro, foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus e contra o Pai. Ele compreendeu que ingrato ele havia sido e sabia que não poderia mais ser chamado filho. Então queria ser um empregado temporário na casa do seu pai. Veja a qual humildade ele chegou. E nesse exato momento, aquele filho mais novo, amados irmãos, já não era mais o mesmo rapaz inconsequente que saiu de casa do pai. Ele havia sido transformado. Aleluia. E agora nós vamos falar
Aleluia. O pai pródigo para um filho pródigo. Parece um contraste, né, irmão? O pai pródigo e o filho para um filho pródigo. Um pai pródigo para um filho pródigo. Parece um contraste que nós vamos falar aqui, porque semana passada nós falamos sobre o que é pródigo. Vou botar aqui na tela para vocês o que é pródigo. Pródigo é esbanjador, gastador, né? Glória a Deus. Não tem limite, não é isso? Então, o pai pródigo para um filho pródigo. Quer dizer, um pai pródigo, quer dizer, um pai esbanjador de alegria em ver o regresso do filho, em um filho pródigo que era esbanjador para viver uma vida inconsequente. Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje, agora, nesse exato momento, um pai pródigo para um filho pródigo. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso está no versículo 20 do capítulo 15 do livro de Lucas. Neste versículo 20, vale notar, irmão, lemos que o pai avistou o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no filho. E uma vez e outra, sempre estava olhando o caminho à espera do dia que o filho voltaria. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria ali, naquele local. Mas o pai tinha certeza de que um dia ele estaria de volta. Isso fica muito claro, queridos, na reação do pai. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente e ele correu para o filho. Naquela época, uma ocasião não podia ocorrer. Isso era indigno, mas o pai não se importou com a humilhação. O que importava era o filho a quem ele estava buscando no caminho. Ele não quis saber que alguém ia falar. O pai abraçou, não olhando para as condições em que o seu filho estava. Se aproximando, o filho estava resgatado, né? Descalço, era a personificação da miséria. Mas o pai só olhou o arrependimento e o acolheu em seus braços. Aleluia. Isso é o que Deus faz. Ele acolhe nos seus braços um filho arrependido. Aleluia. O pai também, amados irmãos, o beijou repetidamente, né? Repetidas vezes. E perceba que ele compadeceu, correu, abraçou e beijou antes de dizer uma única palavra. Que amor maravilhoso, que graça incomparável é essa, amados. Ele não perguntou nada. Quer dizer, o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Aí vemos aqui, nesse versículo 21, que o filho começa a fazer discursos que havia ensaiado. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum e reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Porém, algo que realmente merece nossa atenção aqui, irmão, é o fato de que ele não conseguiu dizer: faz de mim um dos seus empregados, né? O pai nunca deixou que ele dissesse essas palavras. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa o melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Dizei também: e matai um novilho cevado, e comamos, regozijemo-nos, né? Conforme 22 e 23 do capítulo 15 de Lucas. Nos versículos 22 e 23 temos o relato de como o pai o recebeu de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que não merecia, mas o seu amor de pai era imenso, inexplicável. O amor do pai, aleluia, era imenso, era inexplicável, queridos. Aleluia. A primeira coisa que o pai queria era dar um banho naquele garoto, dar uma nova vida para ele. Aleluia. O pai não quis saber o que ele fez ou deixou de fazer. O pai quis abraçar, porque o filho estava retornando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pai lhe providencia roupa, né? Símbolo de honra. Roupa é símbolo de honra. Anel, um símbolo de autoridade. Sandália,
um símbolo de que ele não era um escravo mais. Aquele filho era um homem livre, pois o amor do seu pai o libertou. Glória a Deus. O amor de Deus liberta você. O pai também manda preparar um bezerro cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente nas ocasiões mais especiais. Para o pai, havia alguma ocasião mais especial do que essa? Irmão, o filho estava regressando. Esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui entendemos que os controles sempre esteve nas mãos do pai. Perceba bem que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para o filho que retornaria. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava servando o novilho, deixando roupa, anel, sandália, preparados para o momento do seu retorno, o momento do retorno do filho. E com isso, querido, entendemos que a parábola como um todo aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores desprezíveis que não estavam procurando por ele, mas Deus estava procurando ele, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comemoraram e regozijaram-se, conforme Lucas 15, 24. No versículo 24, possui um significado muito importante que infelizmente muitas pessoas não percebem. Note os contrastes desse versículo 24. Ele fala de morto e vivo, perdido e achado. Morto e vivo, perdido e achado. A explicação dessa palavra é a seguinte: no sentido prático, o filho estava morto, pois havia recebido toda a sua parte de herança. Ele não fazia mais parte da família. Ele também estava perdido, pois havia sido destruído em suas loucuras e desperdiçando tudo o que lhe poderia sustentar durante a vida. Porém, queridos e amados irmãos, há algo mais profundo aqui. A palavra, abre aspas, morto, fecha aspas, reflete um grau mais avançado de miséria e de decomposição. Morto não toma ação, nem decide nada, não tem nada, não tem razão, não tem nada de si. Aquele filho estava morto, querido, e perdido, ou seja, ele estava mais profundo estado de desgraça. Porém, há uma boa notícia, uma notícia que explica a reação do pai. Nós notamos aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, que ele vivificou, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. Efésios capítulo 2, versículo 1. E no mesmo evangelho de Lucas, o próprio Jesus, ele declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Aleluia, Lucas 19 e versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Morto e vivo, perdido e achado. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, queridos irmãos? Aleluia, como Deus é diferente de todos nós, irmão? Que possamos tomar essa grande lição, queridos irmãos, essa grande lição que tomamos hoje para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Que muitas vezes pessoas que se afastam, deixam a casa do Senhor por motivo fútil, glória a Deus, e busca prazeres lá fora, achando que a verdadeira alegria está do lado de fora. Aleluia. Ele quer se esbanjar, ele busca uma alegria passageira, mas ele vai cair em si, como esse filho pródigo. E a igreja, e você, presbítero, diácono, evangelista, pastores, membros, seja você quem for na igreja, tem que aprender com Jesus. Ele contou essa parábola para ensinar os rabinos, os mestres, os doutores da lei e também os seus apóstolos e discípulos. Aleluia, que possamos aprender com essa lição, amados? Aleluia, sobre esse filho arrependido, desse filho transformado, o filho pródigo. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa teu like,
né? Compartilha com os irmãos. Se você não é inscrito, inscreve no nosso canal. Glória a Deus, não perca tempo. Glória a Deus, porque o Senhor sempre tem uma palavra para você. Glória a Deus. Este canal, amados, hashtag Deus no Controle, não é outra coisa a não ser propagar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Somente Ele é grandioso para poder nos perdoar. O amor de Deus é incomparável. Glória a Deus, não se compara com o nosso amor, né? O amor de Deus é incomparável. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa continuar te abençoando. E nós vamos trazer, para encerrar esta parábola do filho pródigo, vamos trazer a terceira e última parte. Vamos falar do filho mais velho. Amados, preste atenção. O filho mais velho, aleluia, está cheio dentro das igrejas em pleno século 21, né? É verdade? Glória a Deus. A gente às vezes está do lado do irmão ou de uma irmã. Para você ela é uma bênção, é glória, é aleluia, é irmã do fogo ou irmão do óleo, alguma coisa. Às vezes as pessoas dão nomes, né? Rapaz, esse irmão é uma bênção e tal. Mas se o irmão vacilar um pouquinho só, você quer logo jogar fora. Você não quer receber ele, você não quer mais receber ela. Essa é uma atitude do filho mais velho. É o próximo estudo que nós vamos trazer, terceira e última parte do filho pródigo. Fala do filho mais velho. Até a próxima, povo de Deus. A paz do Senhor. Fica com Deus. Cristo é sempre na tua vida. Paz do Senhor, povo lindo. Glória. Obrigado, Jesus.